Boa noite a todos. Um cumprimento muito caloroso ao Miguel Pinto Luz, que é o Presidente da Distrital do PSD de Lisboa e que nos acolhe aqui esta noite num jantar que acho mostra bem não apenas a nossa mobilização, mas também a nossa convicção de que o PSD tem provado ao longo de toda a sua história, mas seguramente ao longo destes últimos 3 anos, ser um partido indispensável a colocar o interesse do país acima de tudo e a acrescentar futuro e esperança aos portugueses. Quando há pouco o Miguel Pinto Luz aqui recordava algumas das qualidades ou defeitos que em certos debates e em certos meios me atribuem, dizia que a minha teimosia tinha tido alguns efeitos positivos. E realmente, deixem-me dizer, eu não me olho exatamente como um teimoso. Acho que sou uma pessoa muito determinada, que é um pouco diferente de ser teimoso. Mas se ser teimoso significa, para um conjunto de observadores, não andar sempre a fazer a vontade à oposição, a todos aqueles que prometem uma via mais fácil, mais simples, mais enganosa de abordarmos os problemas, então sim, eu acho que o facto de ser teimoso por não lhes fazer a vontade teve como boa consequência nós conseguirmos sair do resgate financeiro, ter a nossa economia a crescer, ter a taxa de emprego a aumentar, ter o desemprego a baixar, ter aquilo que hoje é elogiado externamente por toda a gente, que é não ter um país que está a crescer, gerando mais dívida e responsabilidade para o futuro, mas antes um país que consegue crescer, aumentando a sua poupança e as suas disponibilidades sobre o exterior. Eu direi, se não fosse essa persistência, se eu tivesse feito a vontade a todos aqueles que acham que eu fiz mal, então o que nós teríamos tido, de facto, era um resultado bem diferente. E o que estaríamos hoje era a perguntar-nos como encararíamos os portugueses se tivéssemos tido a necessidade de ter um segundo resgate, ou pior do que isso, de estarmos preocupados em saber se nos concederiam um segundo resgate se tivéssemos deitado pela janela todas as oportunidades e ajudas que nos concederam. Mas, na verdade, foi isso que durante 3 anos todos aqueles que hoje consideram que têm uma alternativa, uma nova visão para oferecer ao país, teriam conseguido se os seus propósitos tivessem sido seguidos. Os partidos da oposição acharam sempre que Portugal não ia conseguir resolver o problema do ajustamento. E desde cedo, mesmo aqueles que negociaram o apoio a Portugal, estiveram na primeira linha de reclamar por eleições antecipadas, procurando apresentar moções de censura ao Governo no Parlamento e mostrando-se indisponíveis, permanentemente indisponíveis, para alcançar entendimentos que nos permitissem a todos, Governo e oposição, portuguesas e portugueses, fechar este período de dificuldades com um horizonte de maior esperança para o futuro. Espanta-me como ao fim destes anos ainda haja, em particular no principal partido da oposição, esta visão
de que só é possível entendimentos depois das eleições. Deixem-me dizer, ainda não tive a oportunidade de ver em detalhe as ideias que foram apresentadas para a próxima década. Mas há uma coisa que eu consegui ver desde logo. Parece que o Partido Socialista reconhece que é importante atingir os compromissos sobre medidas de fundo para Portugal. Mas acha que as medidas de fundo que exigem compromissos só podem ser adotadas depois das eleições. Pergunto eu, porquê depois das eleições? Porquê é que não havemos de chegar a esses entendimentos agora? Porquê é que não fomos capazes de ter esses entendimentos nestes 3 anos em que o país precisava desses entendimentos? Por que razão no Partido Socialista só há disponibilidade para dialogar e chegar a compromissos depois das eleições? Eu digo porquê. Porque o Partido Socialista tem tido, de há muitos anos a esta parte, uma visão manicaísta da política e de Portugal. O compromisso para o Partido Socialista só é possível de obter se o Partido Socialista ganhar as eleições e tiver a responsabilidade de governar. Se ganhar as eleições, o Partido Socialista reclamará por compromissos. Mas se estiver na oposição, o Partido Socialista não tem capacidade para mostrar disponibilidade de atingir compromissos. Deixem-me dizer, alguém que se propõe governar o país com esta perspectiva é alguém que não aprendeu com a história, com os erros que cometeu pelo seu próprio partido e que não tem a oferecer aos portugueses senão uma visão do orgulhosamente só, de que ou todos concordam comigo e então estamos de acordo, ou não concordam comigo e não há acordo para ninguém. Deixem-me dizer que não me conformo com esta visão. Não é uma questão de luta política. É uma questão decisiva para Portugal. Creio que falo com alguma autoridade, porque, quer enquanto presidente do PSD, na oposição ou no governo, sempre me bati porque esse espaço de compromisso fosse atingido. Creio que o PSD foi o único partido em Portugal que viabilizou na Assembleia da República, estando na oposição, com o seu voto favorável, o aumento de impostos que o antigo Primeiro-Ministro propôs ao Parlamento. Quem ouça agora aos socialistas fica com a ideia de que eles nunca aumentaram os impostos em Portugal. Aumentaram e, na altura em que pediram o nosso apoio para essa decisão, porque essa decisão evitaria um resgate a Portugal, nós pusemos algumas condições, mas votámos a favor. Fiz isso na oposição e pedi isso ao Partido Socialista quando estive no governo. Mas os que estiveram antes de mim tiveram à frente do PSD a mesma maneira de estar. Manuela Ferreira Leite fez isso quando liderou o PSD na oposição. Marcelo Rebelo de Sousa fez isso quando liderou o PSD na oposição. Nós conseguimos, quando estávamos na oposição, viabilizar entendimentos importantes para o país. Porquê é que o Partido Socialista, quando está na oposição, acha sempre que não há condições para ter entendimentos?
Eu não me conformo com esta visão do Partido Socialista porque ela empobrece o país. Nós precisamos, os portugueses precisam que os agentes políticos saibam distinguir os seus interesses eleitorais, os ciclos políticos, daquilo que é indispensável para o crescimento do país, para o emprego dos portugueses, para a criação de valor na nossa economia, para aquilo que é o seu futuro. E eu espero que o Partido Socialista, perante a visão de poder voltar a perder as próximas eleições, arrepie caminho, desista desta visão manicaísta e ofereça aos portugueses, tendo a coragem de o dizer agora, que mesmo que perca as eleições, terá a coragem de oferecer ao país os entendimentos que são necessários, os compromissos que são necessários para que o país progrida ainda mais no futuro. E eu espero, e insisto, que não seja necessário esperar pelas próximas eleições. E porque o Partido Socialista volta a estar na oposição, como eu desejo, que não seja preciso esperar por esse dia para podermos conversar e podermos acrescentar alguma coisa de positivo ao horizonte dos portugueses. Dou um exemplo claro. Nós, depois de vermos o relatório do Tribunal de Contas sobre a sustentabilidade das pensões públicas, não temos dúvidas de que esse problema tem de ser resolvido num largo entendimento na sociedade portuguesa. Parece que sobre isso as propostas para a próxima década não dizem nada. Nós temos um problema de sustentabilidade nas pensões públicas, mas o Partido Socialista acha que esse problema não existe. Nós apresentámos no Parlamento uma proposta de reforma do IRS e uma proposta de reforma da fiscalidade verde. Os partidos da maioria convidaram o Partido Socialista para conversar e ter um entendimento de longo prazo sobre esta matéria. Houve a notícia de que o Partido Socialista tinha aceito. Não durou 24 horas a orientação do seu novo líder de que essas conversas parece que são só para inglês ver, porque nós não temos condições para ter compromissos até às eleições. Eu espero sinceramente que o exercício que vamos ter no Parlamento não seja um simulacro de discussão. Que seja realmente uma discussão séria de quem não está com reserva mental e de quem entende que a reforma do IRS, que a reforma da fiscalidade verde, que outras reformas importantes que o país ainda precisa de fazer, são mesmo para fazer e debater sem nenhuma reserva mental, mas em favor do futuro de Portugal. Caros amigos, nós temos sido, já o referi, um governo de combate. Foi precisa muita determinação nestes anos para chegar onde era preciso. Se tivéssemos demasiadas hesitações, se tivéssemos feito a vontade à oposição, se tivéssemos sido calculistas relativamente às medidas que tivemos de adotar, não teríamos chegado aqui. No ano em que comemoramos os 40 anos do 25 de Abril e os 40 anos da nossa democracia, que melhor homenagem poderíamos prestar a todos aqueles que se empenharam em fazer de Portugal uma democracia europeia e parlamentar, se não reconquistar a nossa autonomia, fechar o resgate financeiro e dizer aos portugueses que hoje podemos sonhar com um melhor futuro para todos nós, porque fomos capazes, nestes 40 anos, de sair
da beira do precipício e do resgate financeiro em que aqueles que andaram com o abril na boca tantos anos nos colocaram. Deixem-me dizer, nós hoje podemos falar de futuro e da próxima década porque fizemos em conjunto um esforço sério para acrescentar futuro a Portugal e aos portugueses. Mas em 2011, esse futuro parecia muito comprometido. Aqueles que sonham em regressar ao poder para voltar a 2011 deviam primeiro explicar porque é que Portugal perdeu tanto tempo e se atrasou tanto em relação aos outros países, como aconteceu nos 15 anos em que o Partido Socialista teve a maior responsabilidade de governar Portugal e na última década, desde que integramos o pelotão da frente da moeda única. Na verdade, se hoje temos futuro à nossa frente e podemos permitir ver-nos outras lideranças políticas sonhar com vitórias e futuro nas próximas eleições, foi porque fizemos o que era preciso, colocámos o interesse de Portugal em primeiro lugar e não estivemos a fazer contas às eleições, mas estivemos a pensar no que diríamos aos portugueses se falhássemos nesse objetivo fundamental. E hoje podemos dizer-lhes, se estamos aqui, foi porque o país não deu ouvidos aos profetas da desgraça, foi porque o país sabia qual era a situação em que estava. Muito mudou nestes 3 anos. E este governo, se foi um governo de combate para garantir que saíamos do programa de ajustamento, também foi um governo de mudança. O país mudou com a crise. Sofreu as consequências da crise, mas mudou com a crise. E está a mudar para melhor. Eu ouço com uma certa surpresa aqueles que criticam a opção que foi adotada pelo Banco de Portugal e apoiada pelo Governo, que conduziu à resolução do Banco do Espírito Santo. Hoje dizem, o impacto vai ser enorme. O Governo que não se ponha de fora disso. As consequências vão ser muito negativas. E nós perguntamos, o que era suposto fazer? O que foi feito na altura com o BPN? Colocar em risco toda a estabilidade do sistema financeiro para resolver o problema do Grupo Espírito Santo? Colocar em risco o dinheiro dos contribuintes, seja diretamente, fosse através da Caixa Geral de Depósitos, para evitar que aqueles que faliram o Grupo Espírito Santo tivessem de acertar as contas com os seus credores? Íamos pôr os portugueses e Portugal a saldar as contas de quem não soube gerir aquele grupo? Porque é que a oposição não tem a coragem de dizer o que defendia, em alternativa à decisão que foi tomada? Porque não têm a coragem de dizer que defendiam era a nacionalização do banco, como fizeram no BPN, para depois criticarem todos os anos quanto custa aos portugueses ter salvo o BPN. Sabe-se hoje que a Portugal Telecom funcionava como a tesouraria do Grupo Espírito Santo. E aqueles que se indignam com o facto do Governo não salvar a PT, leia-se outra vez, não nacionalizar a PT, não assumir as perdas que foram provocadas por má gestão, o que é que dizem desse tempo em Portugal em que havia essa relação
muito pouco transparente entre o poder do governo, uma grande empresa privada que tinha também capitais públicos e um banco privado que era dado como sendo o banco do regime. O que têm a dizer hoje todos aqueles que estão na primeira linha do Partido Socialista a sonhar com o regresso ao poder de um tempo em que foram poder e não apenas consentiram, como alinharam com estes comportamentos que hoje são dados como lesivos do prestígio do país, de uma economia que se quer mais moderna e mais aberta. Faz muito mal quem pensa que pode repetir o passado sem o recordar e aprender com ele. Nós hoje podemos dizer que, se não mudarmos tudo o que era importante em Portugal, atribuímos importância a muitas das mudanças que fizemos. E esta mudança veio para ficar. O dinheiro dos contribuintes não serve para pagar privilégios na economia portuguesa, nem privilégios na política portuguesa. O Governo não se envolve na PT, como não se envolveu no Grupo Espírito Santo, não importa a importância política que atribuem a essas empresas ou a esses grupos. Esta mudança é da maior importância para Portugal. Sabem porquê? Porque num país em que se pretende que se pontue o mérito e não o favor, é indispensável saber o lugar que ocupa o Governo e o Estado. No dia em que o Governo ou o Estado estiver capturado por influências, por amizades, por proximidades partidárias, nesse dia a nossa economia é mais subdesenvolvida, a ineficiência na alocação dos recursos é maior e aqueles que têm bons projetos, boas empresas e que procuram apoio para elas são prejudicados face àqueles que estão instalados. Sabem porque é que Portugal, durante quase 10 anos da moeda única, apesar do volume enorme de financiamento que recebeu de fundos europeus e das poupanças do norte e do centro da Europa que conseguiu atrair para os seus bancos, não só não convergiu, como divergiu da média europeia e ficou mais pobre em termos relativos do que estava antes, porque todo esse dinheiro foi canalizado para as atividades mais protegidas, menos produtivas, em detrimento de ser aplicado naqueles que tinham boas ideias, bons projetos, boas empresas, mas que não aceitavam vender-se aos principais grupos de influência em Portugal. Foi por isso que a nossa economia estagnou, foi por isso que retrocedemos. Isso não nos deve hoje orgulhar, mas deve-nos orgulhar saber que pusemos um ponto final nessa maneira de estar, nessa cultura política, nesse abuso sobre os portugueses que foi perpetrado durante mais de 10 anos. Quem quer falar de mudança, em Portugal, tem de dizer com clareza o que quer destas matérias. Não pode apenas esperar que as pessoas tenham fraca memória e desgostosas das medidas difíceis que nós tivemos de aplicar, prefiram qualquer aventura a prosseguir uma linha determinada de mudança, como nós vimos fazendo. A mudança do país, no entanto, não pode ser feita só por um governo, por mais determinado que ele seja. A mudança de um país só é efetiva quando os cidadãos querem que seja efetiva. Nós podemos criar incentivos, podemos posicionar o Estado e o Governo corretamente,
mas se não conseguirmos persuadir as pessoas da importância dessas mudanças, elas serão sempre conjunturais. Vejam o que se passou nestes anos no combate à fraude e evasão fiscais. Nós podemos dizer hoje que, sem aumentar impostos, em 2014, a receita fiscal cresceu muito acima daquilo que era esperado. E sabemos hoje que uma parte importante dessa subida da receita fiscal se deveu, evidentemente, ao crescimento da nossa economia. Mas que uma parte muito significativa dessa receita veio por causa dos programas e das medidas que adotámos relativamente à fatura eletrónica, ao combate à fuga e à evasão fiscais. Há uns anos atrás, ninguém pedia fatura em lado nenhum. No entanto, hoje, a generalidade dos cidadãos percebe a importância de pedir fatura. Porquê? Porque pedir fatura significa que aqueles que nos prestam os serviços e nos vendem os produtos terão a sua cota-parte no esforço fiscal que cabe a todos e não apenas a alguns. É por muitos não cumprirem com as suas obrigações fiscais que os outros têm de suportar mais impostos. Isso hoje é claro na sociedade portuguesa. Mas se as pessoas não tivessem tido esta percepção, claro, se o Governo não tivesse criado estas medidas, mas se as pessoas não tivessem aderido a elas, nós não teríamos tido este resultado. E se não tivéssemos tido este resultado, não teríamos conseguido atingir a meta do déficit. E se não tivéssemos conseguido atingir a meta do déficit, teríamos de estar a pensar em medidas de restrição da despesa muito mais significativas ou em aumentos de impostos para os mesmos que os pagam. E isso não seria justo. Tem toda a equidade e toda a relevância conseguir conquistar esta mudança de mentalidades, que é a de que cada um, cumprindo a sua parte, não só faz o que é certo e o que é justo, como torna possível, a prazo, desonerar a carga fiscal. E nós podemos desonerar a carga fiscal simplesmente se conseguirmos que este movimento se alargue ainda mais, como esperamos que ele possa vir a alargar-se. Haverá algum governo que venha a seguir, que diga depois, não, isto agora tem de mudar tudo. Para que pedir fatura? Não é preciso, porque é que não havemos de ter uma economia informal aqui ao lado que permita que aqueles que são mais desprotegidos façam os seus pequenos negócios? Afinal de contas não ganham assim tanto dinheiro como isso, porque é que iam estar a pagar impostos? Sempre vão contribuindo para que se gere um certo nível de emprego, às vezes emprego familiar, porque é que não haveríamos de voltar atrás? Os senhores concebem que algum governo no futuro venha fazer uma conversa destas? Não concebem. E sabem porquê? Porque ninguém levaria isto a sério. Talvez seja por isso que algumas das propostas da oposição de repor os tribunais que desapareceram, de repor as juntas de freguesia que foram agregadas, de voltar para trás em não sei quantas medidas e políticas que nós adotámos, de repente deixaram o espaço público. Deixaram o espaço público só por uma razão. Porque não sendo já uma arma importante de arremesso político, sabem os nossos opositores que o país não levaria a sério estas propostas, porque uma mudança efetiva se realizou em Portugal nestes 3 anos. Esta mudança tem de prosseguir. E está a prosseguir. Nós estamos, a pouco e pouco, a tornar Portugal um país que dá mais importância às políticas públicas na área social. Em vez
de andarmos preocupados com o alarme do ataque ao Estado Social, nós estamos a dar-lhe sustentabilidade. E hoje sabemos que a nossa despesa social é mais sustentável. E, diga-se de passagem, é maior do que no tempo do Partido Socialista. Nós sabemos que mais exigência no ensino público não é um atentado à escola pública. Nós sabemos que serviços de saúde que não sejam deficitários e que paguem a horas não é um inimigo de uma saúde pública que possa constituir um Serviço Nacional de Saúde ao alcance de todos os portugueses. Nós sabemos que verificar se as condições de recursos na atribuição de prestações sociais garante que aqueles que mais precisam são aqueles que recebem, não é um atentado nem um desmantelamento do apoio social. Pelo contrário, é dar mais justiça à despesa social do Estado. Esta mudança é para prosseguir. E vai prosseguir quando nós dizemos que deveremos ter um limite às prestações que são transferidas do Estado, seja da Administração Central, seja das autarquias locais, para as famílias. A esquerda tem considerado, os partidos da esquerda parlamentar têm considerado esta medida imoral. E eu pergunto, o que é imoral? É o Estado pegar nos impostos que são pagos por alguém que tem um rendimento de 800 ou 900 euros por mês e transferir 900 ou 1000 para quem supostamente precisa, ou dizer que o Estado não pode transferir para esses agregados mais do que o rendimento que é oferido por quem paga e suporta essas transferências? A mim parece-me que a resposta é evidente. Não podemos exigir a quem com muito esforço, com um rendimento de 800 ou 900 euros, paga os seus impostos, que com os seus impostos estejam a proporcionar transferências muito maiores do que o seu rendimento para aqueles que não têm a possibilidade de ter emprego ou de pagar os seus impostos. A solidariedade que é prestada por aqueles que pagam os impostos não pode valer mais do que o sacrifício daqueles que os pagam. Isto é um princípio basilar de uma sociedade sustentável. Se damos aos outros mais do que aquilo que amealhamos para nós próprios, não é solidariedade que estamos a distribuir. É pobreza para todos, porque nesse dia ninguém vai querer, evidentemente, trabalhar para poder suportar essa carga fiscal. Esta mudança, portanto, tem de prosseguir na transparência das políticas públicas, no reforço das qualificações, acrescentando valor à nossa economia, como não foi feito no passado, canalizando os recursos para aquilo que acrescenta valor, que pode competir e que, portanto, nos pode ajudar a criar emprego e a crescer. Mas essa mudança pode hoje ser feita porque nós conquistamos a confiança e a credibilidade suficientes para poder ter apoio financeiro para o realizar e a confiança dos portugueses para acreditarem no seu futuro. Deixem-me dizer-lhes, nós ainda estamos longe das eleições. Eu sei que há imensa gente ansiosa pela campanha. Ainda falta muito tempo. Um ano em política é muito tempo. E eu sei o que custou cada ano que passou destes 3 anos e tenho a certeza que os portugueses sabem o que custou cada ano dos 3 anos que fizemos juntos. Mas este ano que temos à nossa frente será um ano diferente dos 3 que percorremos.
Não porque há eleições, mas porque fomos bem-sucedidos. E por isso, nós podemos, em 2015, ter uma recuperação do rendimento dos portugueses, podemos ter um pouco mais de crescimento económico do que tivemos este ano e mais emprego do que tivemos este ano. E teremos a possibilidade de colocar na agenda ativa bandeiras tão importantes como o apoio às famílias mais numerosas, para podermos ter uma sociedade mais amiga das crianças e das famílias. E poderemos pôr na nossa agenda, porque fomos competentes para isso, uma competição por um crescimento mais verde e mais azul do que tivemos no passado. E sabemos que este ano de 2015, portanto, não é o ano da viragem económica que iniciámos em 2013, não é o ano da viragem do emprego que começámos em 2013, mas é um ano de viragem na esperança dos portugueses. Porque estes 3 anos foram feitos quase com a percepção de que não podíamos fazer outra coisa. Eu acho que cada um sabe ver essa diferença. Há muitas coisas que nós temos enorme liberdade para decidir. Mas há outras que sabemos que a nossa margem de escolha é muito estreita, é muito pequenina. Muito do que fizemos nestes 3 anos em matéria económica e financeira tinha uma margem muito estreita de decisão. Fizemos o que tinha de ser feito. Não havia muitas alternativas. Mas, felizmente, nós estamos a acrescentar graus de liberdade nas nossas escolhas. Os portugueses irão, ao longo de 2015, perceber que não faremos apenas o que tem de ser feito, faremos várias outras coisas também, porque já estamos em melhores condições para as poder fazer. E que se depois de 2015 essa perspectiva ainda pode ser mais alargada, é porque nós sabemos que nestes anos construímos o caminho para que a próxima década em Portugal seja diferente da década que nos legaram. É por isso que em Portugal nós podemos bem dividir o panorama político entre aqueles que tiveram realismo e conseguiram arregaçar as mangas para fazer o que era preciso pelo nosso futuro, e aqueles que acharam que o futuro lhes ia cair no colo se nós não fizéssemos o que devia ser feito. Mas eu julgo que o que nós precisamos mesmo não é de dividir. O que nós precisamos mesmo é de agregar e de juntar. E por isso volto a dizer, nós não temos uma visão manicaísta do país. Não é tudo bom porque estamos no governo e tudo mau porque estamos na oposição. Nós temos de olhar para as coisas como elas são. E onde elas não forem agradáveis, temos de olhar para elas e saber o que precisamos de fazer para as tornar diferentes. Os problemas não desaparecem apenas porque os não queremos ver, ou porque desconfiamos que, se os virmos com os nossos olhos e deles tomarmos consciência, temos de tomar medidas que são difíceis. O que nós precisamos é de chamar os outros à realidade e pedir-lhes que, de uma vez por todas, saibam olhar para o país e acrescentar futuro aos portugueses. É isso que eles esperam de nós. Nós continuaremos a fazer o que sempre fizemos. Não ficaremos à espera daqueles que nunca querem chegar a horas a lado nenhum, e lá chegaremos ao encontro na data e na hora marcada, mas continuamos a dizer que gostaríamos de chegar lá juntos. Porque se conseguirmos juntos fazer este caminho que temos pela frente, se no essencial nos soubermos colocar de acordo,
Ganhamos todos. Quem quer que esteja no governo e quem quer que esteja na oposição. E essa é a melhor maneira também de lembrar os nossos 40 anos. Dizer aos nossos militantes, aos nossos apoiantes, mesmo quando não são militantes, dizer aos portugueses que continuamos, no essencial, a ser da mesma fibra, da mesma raiz daqueles que nos fundaram. Tudo o que fazemos é para servir Portugal e os portugueses. Podemos estar errados e já aconteceu termos visto mal as situações. Mas não as vemos mal por não as querermos ver. E não criamos falsas expectativas simplesmente para dissimular o que tencionamos fazer. Fazemos o que é preciso de acordo com o que achamos que é melhor para Portugal. E se continuarmos assim, eu estou convencido que os portugueses não deixarão de nos reconhecer como um partido essencial ao futuro do país e à reforma das políticas que precisamos ainda de concretizar. Estamos aqui, portanto, para lutar por Portugal e pelos portugueses, como fizemos nestes 3 anos, como fizemos nestes 40 anos da nossa história. Um abraço a todos.